Bora lá então. Deixa eu te explicar aqui. Vamos começar aqui. Eu vou tentar te explicar para que serve uma função no Python, certo? Lembra que aqui, ó, aqui é uma função. Aqui é uma função, certo? E aqui é onde eu chamo a função. É onde é o início, né? O que eu quero te mostrar aqui? Primeiro vamos entender. Eu vou tentar desenhar aqui para você o que é, no mundo real, o que seria uma função. Imagina que aqui eu vou descrever mais ou menos. Ó, onde eu trabalhava tinha um setor, ele era exatamente nesse sentido. Tinha um corredor. Meu Deus, que legal. E aqui no fundo tinha o estoque. Eu trabalhava, aqui tinha uma bancada, eu trabalhava bem nessa aqui. E nesse lugar aqui tinha um interfone. Aqui eu trabalhava como manutenção, eu fazia teste de placas eletrônicas. Enfim, não vou entrar muito em detalhes não. Mas enfim, aqui no estoque tinha outro interfone e aqui tinha uma pessoa que trabalhava no estoque. E aqui ficavam as prateleiras, certo? O que eu quero chegar nisso? Por exemplo, esse aqui é o estoquista e esse aqui sou eu. Eu e eles éramos funcionários dessa empresa. Esse funcionário, ele tem uma função. Deixa eu voltar aqui. Esse funcionário aqui tem uma função. Eu também tinha outra função. Quando eu precisava de chamar essa função do estoquista, que era verificar se tinha esse item que eu precisava, o que eu fazia? Eu pegava, interfonava para ele recebia a minha ligação e eu falava para ele, por exemplo, você tem um capacitor 50 microfarad. Aí ele me responder, ele ia olhar lá no sistema, ou fisicamente mesmo, ele ia olhar e ele ia verificar. Ele procurava nas prateleiras e se tivesse esse capacitor, ele me pegava o telefone, ligava para mim de novo, me avisava, ó, Márcio, eu tenho 300 unidades desse capacitor. Beleza, então ele me deu um retorno, certo? Então, função é a mesma coisa do funcionário. Esse funcionário tem a função de controle de estoque. Entendeu? Eu tinha a função de teste. Ou, no caso, aqui a minha função é verificar, pedir ao estoque. Enfim, aqui é só uma demonstração, certo? Então vamos lá, beleza. Entendeu que isso é uma função, certo? Um funcionário dentro de uma empresa tem uma função específica, que eu vou deixar. E vamos lá, o que eu quero chegar nisso? Agora vamos lá em linguagem Python. Porque a função, ela descreve exatamente isso na linguagem de programação, é a mesma coisa. Imagina que isso aqui seja eu chamando... Vou um pouquinho, Márcio, vou pôr meu nome, vai ficar mais fácil. Márcio. Quando eu precisava de chamar a pessoa do estoque, no caso aqui, esse parênteses significa chamar, é como se eu tivesse traduzido a linguagem nossa, seria chamar o estoque. Então aqui ele chama o estoque, essa é a função. Por isso que tem que ser entre parênteses. Se eu tirar esse parênteses aqui, vai me dar um erro. O que é o estoque? O estoque, ele é esse funcionário.
É a mesma coisa desse funcionário aqui. Quando eu chamo uma função, no caso, esse funcionário vai verificar se tem um capacitor. Vamos criar aqui, então, ó, uma variável. Vou apagar aqui. Vou criar uma variável aqui. Oh, caramba, deixa eu ver se isso aqui é melhor para escrever. Capacitor. No caso, você sempre faz, né? Eu quero, por exemplo, eu quero verificar se existe 50 unidades, né? Vou pôr um int aqui, 50. Não, perdão. Como que eu coloquei aqui 10? Vou colocar 11, né? No caso aqui, como eu defini aqui 10, eu vou verificar. Então, eu faço um chamado a ele. Eu pergunto aqui, ei, estoquista, eu preciso de 11 capacitor. Você verifica para mim? O que ele vai fazer? Essa pessoa vai verificar, certo? Se existe esse capacitor. Da mesma forma o programa Python. Quando eu chamo essa função, eu estou chamando aqui, ó. Eu vou perguntar para essa função se existe 11 capacitor. Como que o código faz isso? Ele vai perguntar se capacitor, quantidade no caso, capacitor é maior do que 10, então me dê um retorno true, certo? Então ele está falando, aqui é verdadeira, porque, como eu te falei aqui, no estoque tinha 300 capacitor, então eu estou pedindo 11. Tem maior do que 10? Porque se for 10 já não vale, porque precisa de ser maior do que 11. Aqui então, como ele está maior do que 10, o que é maior do que 10? 11. Como a gente está tratando de int, né? Aí, beleza. Aqui você entendeu o que é uma função, certo? Depois eu vou especificar por que a gente utiliza a função, porque, né, é mais complexo e tal. Aí vou te explicar o motivo de a gente usar a função. Isso é como se utiliza uma função. Então, a função se utiliza dessa forma. Agora eu vou te explicar o motivo. Eu quero te explicar aqui também, tem um return. O que significa esse return? True. O que significa isso aqui? É a resposta do estoquista. O estoquista vai verificar aqui. Opa, existe 300 capacitor. Ele pega o telefone, me dá um retorno no telefone. Aí ele vai falar, Márcio, existe, sim, tem 11 capacitores. Então, ele me deu um retorno de ligação, mas ele me deu um retorno. Mesma coisa do programa. O programa, o que o programa vai fazer? Então, vamos lá de novo. Vou apagar aqui, vamos lá de novo, para você fixar bem. Então, eu chamei o estoque. O que eu fiz? Chamei o estoque aqui, né? O estoque verificou se existiu 300, no caso 300 é maior que 10? Sim, então me deu um retorno positivo, sim que existe. O que esse retorno vai fazer? O retorno vai dizer a essa função, dentro é como se guardasse um valor, é como se mesmo que o computador falasse assim, ó, estoque recebe true. Dá pra entender, né? Peraí, ficou feio. Recebe true. Então, esse valor daqui fica dentro dessa função. Entendeu qual que é o porquê que é esse negócio de retorno? Então, aqui, ó, esse true, ele pega, vamos imaginar que ele sai daqui, ele não sai, mas é para você entender. Ele sai daqui e ele fica aqui dentro. Esse true vai ficar aqui dentro. Então, quando eu chamar a função, por exemplo, se eu chamasse aqui print, no caso estoque, função, não esquece de parênteses, o retorno seria true. Beleza. Aqui entendemos o motivo. Se você não entendeu o vídeo, volta ao início. Às vezes eu expliquei meio rápido, volta e tenta entender de novo.
Eu acho que ficou bem claro, né? Para que serve essa função. Então, retorno, para que serve o retorno? O print aqui, né? Beleza. Agora, vamos escrever aqui. Peraí. Vou escrever aqui, ó. Aqui. Print, né? Print. Não liga muito para a sintaxe, não. É só para te... Depois eu vou pro computador aqui e te explico. Print estoque função. Eu coloco entre parênteses. Tá vendo que tem 2 parênteses aqui? No caso, esse aqui, ó. Sai daqui. Deixa eu arrastar aqui. Ó, no caso aqui. O retorno aqui seria true. True. Por quê? Lembra, dentro dessa função armazenou o valor true. Oh, tem um pingo não. Meu Deus do céu. True. Lembra? Então eu vou imprimir o que tem dentro dessa variável função. Vamos supor que isso aqui seja uma variável. Esquece disso aqui. Esse aqui já fez a função dele. Ele já pagou. Ele já verificou e já retornou true. Agora eu quero saber o que está dentro dessa função. Como eu coloquei o retorno true, certo? Como eu coloquei aqui o true, então o que tem dentro aqui é true. Aí eu vou imprimir o que tem true, beleza, entendeu? Acho que agora ficou bom, né? Tá, Márcio, mas por que a gente vai usar função, sendo que é uma coisa complexa de aprender? Eu posso ir diretamente lá no código Python, eu posso escrever. Eu poderia colocar if. Poderia colocar, cadê? If capacitor é maior que 11, diretamente na função, certo? Tá, beleza, pode fazer isso. Mas imagina o problema. Imagina aqui. Eu trabalho nesse emprego aqui, eu trabalhava com capacitor, resistor, LED. Tinha vários itens, mas vamos supor, são 3 itens aqui, certo? Aqui são 3 itens que eu trabalhava. Imagina eu ter que escrever tudinho, if LED é maior que 10, if resistor é maior do que 10. Imagina tantas linhas que eu ia ter que escrever. Imprimir. Aqui eu teria que ter um print para cada um. Print, LED, print, enfim, você entendeu, né? Tipo, eu escrever print LED, print resistor, print capacitor, entendeu? O quanto de código eu teria que escrever. Agora vamos supor aqui que eu não... O cara desligou a minha caneta. Vamos supor aqui que eu não precisava... vamos supor aqui que eu tenho vários itens. Agora, pensa uma coisa. Vamos ver Eu acho que eu consigo editar aqui, deixa eu ver. Não consigo. Ah, consigo, aqui, ó. Agora, outra utilização da função. Acho que eu não consigo, não. Ele não me deixa editar. Cara, esse negócio me mata de raiva, tem hora. Editar. Não deixa. Tá, vamos lá. Depois eu vou ao computador e te ensino melhor. Aqui poderia ter uma variável. Por exemplo, aqui uma variável n. Eu troco isso aqui... A gente vai ficar meio confuso, né? Eu vou lá com o computador, tá. O computador vai ser melhor para você. Pra gente entender. Então aqui ficou claro como que se utiliza uma função, certo? Eu acho que não precisa recapitular não, certo? Vamos fazer uma revisão. Então aqui, eu chamei a função. Dentro da função do meu chamado, eu coloquei uma variável. Eu quero saber se existe 11 capacitor. Então eu vou colocar aqui. Ó, essa variável é a mesma que essa, certo? Eu quero saber que se existe 10 capacitor. Quer dizer, se existe maior do que 10. Então o que ele vai fazer? Ele iria verificar se existe. Aqui tem um banco de dados, né? Banco de dados.
E ele ia verificar, ou qualquer outro lugar do código, é um exemplo só, mas ele ia verificar dentro do banco de dados se existe 10 capacitor. Se existir, ele vai me dar uma resposta true, sim, existe, um verdadeiro. Então, o que ele vai me falar? Ele vai me dar um retorno, esse retorno fica salvo dentro do estoque. Fica salvo dentro daqui. A partir do momento que eu quero saber o retorno, no caso eu vou atender o telefone, isso aqui seria o atendimento do telefone. Eu acho que até aí ficou bom, né? Bora lá, agora eu vou pro computador, vou tentar fazer outro vídeo para você no computador.